O silêncio que redefine hierarquia. Você foi condicionado a acreditar que precisa falar, se explicar, justificar cada passo para ser respeitado. Só que a realidade não funciona assim. Quanto mais você tenta provar quem é, mais você se expõe. E quanto mais você se expõe, mais você entrega o controle da sua própria imagem nas mãos dos outros. Existe um jogo acontecendo em todas as interações humanas. Um jogo silencioso, onde quem fala demais se revela, enquanto quem domina o silêncio observa, entende e assume vantagem sem esforço aparente. A psicologia do comportamento humano mostra que o respeito não nasce da insistência, nasce da percepção. As pessoas não respeitam quem tenta convencê-las o tempo todo, elas respeitam quem parece não precisar disso. Quando você fala demais, você diminui o impacto das suas palavras e mostra a necessidade de validação. Quando você reduz sua fala e escolhe o momento certo de agir, você cria tensão, presença e autoridade. O silêncio começa a trabalhar por você, mesmo quando você não diz nada. Dentro da mentalidade de Nicolau Maquiavel, o poder sempre esteve ligado à capacidade de ocultar intenções e controlar a própria exposição. Maquiavel ensinava que aquele que revela demais perde vantagem, porque oferece aos outros informações que podem ser usadas contra ele. O domínio não está em falar mais alto, mas em falar menos e observar mais. O silêncio, nesse contexto, não é ausência de ação, é estratégia consciente. Quando você aprende a se controlar, a não reagir impulsivamente e a não preencher cada espaço com palavras, algo muda na forma como as pessoas te enxergam. Elas passam a te analisar mais, passam a medir suas reações e, sem perceber, começam a ajustar o comportamento diante de você. É nesse momento que o respeito deixa de ser pedido e passa a ser concedido. Agora, presta atenção, porque no próximo ponto você vai enxergar um erro silencioso que destrói sua presença e faz com que as pessoas, sem perceber, deixem de te levar a sério. O teatro social invisível. Você entra em uma conversa achando que está apenas falando, mas, na verdade, está atuando. Cada palavra, cada reação, cada explicação constrói uma imagem sua na mente das pessoas. Esse é o teatro social invisível. A maioria entra nesse jogo sem perceber, fala demais, reage demais e acaba entregando exatamente quem é, o que sente e até onde pode ser pressionado. E quando você entrega tudo isso de forma aberta, você perde a única coisa que sustenta o respeito: o controle da percepção. A psicologia do comportamento humano explica que as pessoas não julgam apenas o que você diz, elas julgam o que você revela sem querer. Quando você tenta se justificar, quando responde rápido demais, quando sente necessidade de preencher o silêncio, você está mostrando insegurança, mesmo sem perceber. E insegurança, nesse jogo, é interpretada como fraqueza. Não porque você seja fraco, mas porque você se mostra acessível demais, previsível demais, fácil de ler. É exatamente aqui que entra a mentalidade de Nicolau Maquiavel. Maquiavel ensinava que o poder está na forma como você é percebido, não necessariamente no que você é de fato. Ele defendia que um líder estratégico nunca revela totalmente suas intenções, porque quem entende seus movimentos por completo pode antecipá-los. No teatro social, quem fala demais entrega o roteiro. Quem controla o silêncio, controla a narrativa. Quando você começa a falar menos, algo muda de forma sutil, mas profunda. As pessoas passam a preencher as lacunas com suposições. Elas tentam entender o que você pensa, o que você vai fazer, qual é a sua intenção. E nesse esforço, elas começam a te observar com mais atenção, com mais cuidado. Sem perceber, você deixa de ser alguém comum e passa a ser alguém que precisa ser interpretado. E isso muda completamente a dinâmica, porque quem precisa ser interpretado não é pressionado da mesma forma, não é confrontado da mesma forma, não é desrespeitado da mesma forma. O silêncio, nesse ponto,
não é apenas ausência de fala, é posicionamento estratégico dentro do jogo social. No próximo ponto, você vai perceber um comportamento que parece virtude, mas que na prática destrói sua autoridade e faz com que as pessoas deixem de te levar a sério sem que você perceba. A armadilha da transparência excessiva. Existe uma ideia perigosa sendo vendida o tempo todo, a de que ser totalmente transparente, falar tudo o que pensa e expor tudo o que sente é sinal de autenticidade e força. Parece bonito, parece correto, mas na prática, isso pode estar destruindo a forma como as pessoas te percebem. Quando você revela demais, você não está sendo forte, você está abrindo mão do controle. E quem abre mão do controle, inevitavelmente, abre espaço para ser manipulado. A psicologia do comportamento humano mostra que quanto mais previsível você se torna, menos valor estratégico você tem nas interações. Quando as pessoas sabem exatamente o que você pensa, como você reage e até onde você aguenta, elas não precisam mais te respeitar, apenas precisam saber como lidar com você. E isso muda tudo, porque respeito não vem da exposição total, vem daquilo que ainda não foi completamente revelado. Dentro da mentalidade de Nicolau Maquiavel, a retenção de informação é uma forma de poder. Maquiavel ensinava que um indivíduo estratégico não mostra todas as cartas, não porque tem algo a esconder, mas porque entende que o excesso de clareza elimina a vantagem. Quando você se explica demais, você reduz o impacto da sua presença e entrega ao outro a capacidade de antecipar seus movimentos. Percebe o padrão? Quem fala tudo, perde o mistério. Quem perde o mistério, perde o peso. E quem perde o peso, começa a ser tratado como alguém comum, previsível, fácil de contornar. O silêncio, nesse contexto, funciona como um filtro. Ele impede que você se entregue além do necessário e mantém uma distância saudável entre quem você é e o que os outros conseguem acessar. Isso não significa ser falso ou distante, significa ser seletivo. Significa entender que nem todo pensamento precisa ser dito, nem toda emoção precisa ser exposta, nem toda explicação precisa ser dada. Existe força em saber o que guardar. E quando você começa a aplicar isso, algo curioso acontece. As pessoas passam a falar mais para tentar te entender. E é exatamente aí que o jogo começa a virar a seu favor. Porque no próximo ponto, você vai entender como o silêncio cria uma pressão invisível que faz os outros se revelarem sem perceber. O efeito psicológico da pausa desconfortável. Existe um momento em toda a interação que quase ninguém suporta. O silêncio depois de uma pergunta, de uma afirmação ou de um confronto. É nesse espaço que a maioria se entrega. Porque o ser humano tem uma necessidade quase automática de preencher o vazio. E é exatamente aí que você ganha vantagem. Não falando, não reagindo, apenas sustentando a pausa. A psicologia do comportamento humano explica que o silêncio prolongado gera tensão interna. A outra pessoa começa a se questionar, começa a duvidar do que disse, tenta corrigir, acrescentar, justificar. Sem perceber, ela começa a falar mais do que deveria. E quanto mais ela fala, mais ela revela. Não porque você perguntou, mas porque você não interrompeu o processo. O silêncio, nesse ponto, se transforma em pressão invisível. Dentro da mentalidade de Nicolau Maquiavel, isso é pura estratégia. Maquiavel ensinava que o controle muitas vezes não vem da ação direta, mas da capacidade de provocar o outro a agir. Quando você mantém a pausa, você transfere o peso da situação para quem está à sua frente. E poucas pessoas sabem lidar com esse peso sem se expor. Percebe a inversão? Antes você falava para se explicar, agora o outro fala para tentar se justificar. Antes você tentava controlar a conversa com palavras, agora você controla com presença. A pausa se torna um espaço onde o outro se movimenta, enquanto você observa. Mas existe um detalhe importante.
Não é qualquer silêncio que gera esse efeito. É o silêncio sustentado com intenção. Um silêncio firme, acompanhado de olhar, de postura, de controle emocional. Sem isso, pode parecer hesitação. Com isso, se transforma em autoridade. E quando você domina essa pausa, você começa a perceber algo ainda mais poderoso. Nem toda provocação precisa de resposta. No próximo ponto, você vai entender como não reagir pode ser mais impactante do que qualquer argumento bem construído. O valor oculto de não reagir. Você foi condicionado a responder rápido, a se defender, a não deixar nada passar. Só que toda reação automática te coloca em desvantagem. Quando alguém te provoca e você reage na hora, você entra no jogo emocional que a outra pessoa criou. E quando você joga no campo emocional do outro, você já começou perdendo. O que parece força, muitas vezes é apenas impulsividade disfarçada. A psicologia do comportamento humano mostra que a reação imediata revela falta de controle interno. Quando você responde sem pensar, você mostra exatamente onde está o seu ponto fraco. A outra pessoa entende o que te afeta, entende como te tirar do eixo, e a partir daí, passa a ter acesso a algo que deveria ser protegido, sua estabilidade. E quem perde estabilidade, perde autoridade. Dentro da mentalidade de Nicolau Maquiavel, não reagir é uma forma sofisticada de controle. Maquiavel ensinava que o verdadeiro estrategista não se deixa levar pelas emoções do momento. Ele observa, calcula e escolhe quando agir. Porque agir no momento errado, mesmo com razão, pode te colocar em posição de fraqueza. Já o silêncio diante de uma provocação quebra a expectativa e desmonta o movimento do outro. Quando você não reage, você cria um vazio. E esse vazio começa a incomodar quem tentou te atingir. A pessoa esperava uma resposta, uma defesa, uma reação. Quando isso não vem, ela perde o controle da situação. E nesse desconforto, muitas vezes ela recua, se corrige ou até tenta se justificar. Sem perceber, você inverte a dinâmica. Isso não significa aceitar desrespeito. Significa escolher quando vale a pena responder. Nem toda batalha precisa ser lutada, e nem toda palavra merece resposta. Existe poder em ignorar o que foi feito para te desestabilizar. Existe força em permanecer inabalável. E quando você começa a aplicar isso, algo muda na forma como as pessoas te tratam. Elas passam a medir mais o que dizem, passam a pensar antes de agir, porque percebem que você não reage como os outros. E é exatamente essa diferença que começa a construir algo ainda mais forte. Algo que no próximo ponto você vai entender como uma das maiores fontes de respeito: a imprevisibilidade. A construção da aura imprevisível. Existe algo que naturalmente impõe respeito sem esforço: a imprevisibilidade. Pessoas previsíveis são fáceis de lidar, fáceis de manipular e, com o tempo, deixam de ser levadas a sério. Já quem não revela padrões claros de reação cria um tipo de tensão silenciosa ao redor. Ninguém sabe exatamente como você pensa, como você vai agir ou até onde você vai. E isso muda completamente a forma como você é tratado. A psicologia do comportamento humano mostra que o cérebro humano busca padrões o tempo todo. Ele tenta prever comportamentos para se sentir seguro. Quando alguém quebra esse padrão, gera um estado de alerta. E esse estado de alerta aumenta automaticamente o nível de atenção e respeito. Não porque você fez algo extraordinário, mas porque você não é facilmente decifrado. Dentro da mentalidade de Nicolau Maquiavel, ser previsível é uma fraqueza estratégica. Maquiavel ensinava que quem pode ser antecipado perde vantagem antes mesmo de agir. O estrategista mantém suas intenções sob controle, revela apenas o necessário e nunca permite que os outros tenham acesso completo ao seu comportamento. Isso não é frieza, é inteligência aplicada ao jogo social.
E é aqui que o silêncio volta a ganhar força. Quando você fala menos, reage menos e escolhe melhor seus momentos, você elimina padrões óbvios. As pessoas não conseguem te encaixar em um comportamento previsível. Elas passam a observar mais, a analisar mais, a agir com mais cautela diante de você. Sem perceber, começam a te tratar com mais respeito, não por medo, mas por não saberem exatamente como você funciona. Percebe o efeito? Você não precisa se impor. O ambiente começa a se ajustar à sua presença. Isso acontece porque você deixou de ser alguém comum no padrão de comportamento. Você se tornou alguém que exige leitura, e quem exige leitura raramente é desrespeitado. Mas existe um detalhe ainda mais profundo nisso tudo. Não é apenas sobre falar menos, é sobre dar peso ao que você fala. No próximo ponto, você vai entender como a escassez de palavras transforma sua comunicação em algo muito mais poderoso do que qualquer discurso longo. A economia de palavras como símbolo de poder. Existe um princípio silencioso que governa a forma como as pessoas atribuem valor. Aquilo que é escasso tende a ser mais respeitado. Quando você fala o tempo todo, suas palavras perdem peso. Elas se tornam comuns, previsíveis, fáceis de ignorar. Mas quando você fala pouco, cada palavra começa a carregar mais significado. Não é sobre falar menos por timidez, é sobre falar menos por estratégia. A psicologia do comportamento humano mostra que o excesso de comunicação gera saturação. O cérebro das pessoas começa a filtrar, descartar, ignorar. Quem fala demais entra nesse ruído. Agora, quem fala de forma controlada cria contraste. E contraste chama atenção. Quando você se posiciona apenas quando necessário, sua fala deixa de ser mais uma voz no ambiente e passa a ser algo que as pessoas realmente escutam. Dentro da mentalidade de Nicolau Maquiavel, cada palavra tem função. Maquiavel ensinava que o estrategista não desperdiça recursos, e isso inclui a própria comunicação. Falar sem propósito é entregar energia sem retorno. Já a fala contida, direcionada e no momento certo, cria impacto, cria influência e, principalmente, cria autoridade. Percebe a mudança? Antes você tentava convencer pelo volume, agora você influencia pelo peso. Antes você preenchia espaços, agora você cria espaços. E nesses espaços, as pessoas começam a prestar mais atenção em você, porque sabem que quando você fala, existe intenção por trás. Isso também muda a forma como você é interpretado. Quem fala pouco parece mais seguro, mais centrado, mais no controle. Não porque necessariamente é, mas porque não demonstra necessidade de validação. E no jogo social, quem não demonstra necessidade ocupa uma posição naturalmente mais forte. Só que falar pouco por si só não é suficiente. Se você não souber usar esse silêncio para observar, você perde metade da vantagem. No próximo ponto, você vai entender como o silêncio se transforma em uma ferramenta poderosa de leitura de pessoas, algo que muda completamente sua capacidade de antecipar comportamentos. O silêncio como ferramenta de leitura profunda. Quando você para de falar, você começa a ver. Esse é o ponto que a maioria ignora. Enquanto você está preocupado em responder, se explicar ou manter a conversa viva, você perde sinais importantes que estão acontecendo o tempo todo diante de você. O silêncio não apenas protege sua imagem, ele abre espaço para que você enxergue o que antes passava despercebido. A psicologia do comportamento humano mostra que grande parte da comunicação não está nas palavras, mas nos detalhes. Microexpressões, mudanças de tom de voz, pausas, desvios de olhar, tudo isso revela intenções que muitas vezes a própria pessoa tenta esconder. Só que para perceber isso, você precisa estar presente, observando, e não ocupado tentando falar o tempo inteiro. Quem fala demais não lê, apenas reage. Dentro da mentalidade de Nicolau Maquiavel,
Informação é poder. Maquiavel ensinava que entender o comportamento do outro é uma das maiores vantagens estratégicas que alguém pode ter. E essa compreensão não vem de perguntas diretas, vem da observação silenciosa. Quem observa mais, antecipa mais. Quem antecipa mais, controla mais. Quando você começa a usar o silêncio dessa forma, algo muda na dinâmica das suas interações. Você deixa de ser apenas participante e passa a ser analista. Você percebe contradições, identifica inseguranças, entende intenções ocultas e, o mais importante, você começa a saber exatamente quando agir e quando se manter quieto. Isso cria uma vantagem que não é visível, mas é extremamente poderosa. Porque enquanto o outro acha que está conduzindo a conversa, na verdade, ele está sendo lido. E quem está sendo lido raramente tem controle real da situação. Mas existe um ponto que sustenta tudo isso. Sem ele, o silêncio vira apenas ausência. No próximo ponto, você vai entender por que o controle emocional é a base que transforma o silêncio em domínio verdadeiro. O controle emocional como base do silêncio dominante. Não falar é fácil quando nada te afeta. O desafio real começa quando você é provocado, pressionado ou colocado em situações que mexem com o seu ego. É nesse momento que a maioria perde tudo o que construiu. Porque o silêncio sem controle emocional não se sustenta. Ele quebra, e quando quebra, revela exatamente aquilo que você tentou esconder. A psicologia do comportamento humano mostra que o impulso de reagir vem de uma necessidade interna de defesa. Quando você se sente ameaçado, seu corpo e sua mente te empurram para responder, justificar, atacar de volta. Só que essa resposta automática não é força, é condicionamento. Quem reage sem controle entrega suas emoções nas mãos do outro. E quem controla suas emoções, controla a situação. Dentro da mentalidade de Nicolau Maquiavel, dominar a si mesmo sempre foi mais importante do que dominar os outros. Maquiavel ensinava que um indivíduo que não controla suas próprias reações se torna previsível. E previsibilidade é vulnerabilidade. O estrategista verdadeiro mantém a mente fria, observa antes de agir e nunca permite que o momento dite suas decisões. Percebe a diferença? Antes você era levado pela situação, agora você passa a conduzir. Antes, suas emoções guiavam suas respostas, agora suas respostas são escolhidas com intenção. Isso cria uma presença completamente diferente. As pessoas começam a perceber que não conseguem te tirar do eixo com facilidade. E isso, por si só, já gera respeito. O silêncio, quando sustentado por controle emocional, deixa de ser apenas uma técnica e passa a ser uma expressão de domínio. Você não está quieto porque não sabe o que dizer. Você está quieto porque escolheu não dizer. E essa escolha muda tudo. Mas existe um nível ainda mais estratégico nisso tudo. Não é apenas sobre controlar o que você sente, é sobre controlar o que você revela. No próximo ponto, você vai entender como a retenção de informações se torna uma das ferramentas mais poderosas para manter o controle nas interações. A estratégia silenciosa, segundo Nicolau Maquiavel. Existe uma diferença clara entre quem vive reagindo ao ambiente e quem molda o ambiente sem precisar se expor. A maioria das pessoas entrega demais, fala demais, revela planos, intenções e emoções sem perceber que está cedendo vantagem. Já o estrategista entende que o verdadeiro poder está em controlar o fluxo de informações. O que você mostra define como será tratado. O que você esconde define até onde podem chegar até você. A psicologia do comportamento humano mostra que quanto mais dados alguém tem sobre você, mais fácil se torna prever suas ações. E quando suas ações são previsíveis, você deixa de ser uma ameaça e passa a ser apenas mais um padrão no ambiente. Isso diminui seu peso,
reduz sua presença e facilita qualquer tentativa de manipulação. O silêncio, nesse contexto, não é apenas uma escolha, é um mecanismo de proteção e posicionamento. Dentro da mentalidade de Nicolau Maquiavel, a discrição é um dos pilares centrais do poder. Maquiavel ensinava que um líder eficaz nunca revela completamente suas intenções, porque entende que informação é uma moeda estratégica. Quem fala tudo perde margem de manobra. Quem guarda, mantém controle. Não se trata de enganar, se trata de não entregar gratuitamente aquilo que te dá vantagem. Quando você começa a aplicar isso, você percebe uma mudança clara nas suas interações. As pessoas passam a testar menos, a questionar menos, a avançar com mais cautela, porque não conseguem mapear você com facilidade. E quando alguém não consegue te mapear, ela não consegue te controlar. Esse tipo de silêncio não é vazio, é cheio de intenção. É uma escolha consciente de filtrar o que sai, quando sai e para quem sai. E isso constrói uma presença que não depende de discurso, mas de posicionamento. Mas existe um ponto crítico que define se tudo isso funciona ou não. Não basta saber ficar em silêncio, é preciso saber quando quebrar esse silêncio. No próximo ponto, você vai entender como o momento certo de falar pode transformar completamente o impacto da sua presença. O momento exato de quebrar o silêncio. O silêncio constrói tensão, mas é a quebra desse silêncio que define o impacto. Ficar calado o tempo todo não é estratégia, é ausência. O que realmente diferencia quem tem controle de quem apenas se retrai é o timing. Saber exatamente quando falar transforma poucas palavras em autoridade. E quem domina esse momento não precisa repetir, não precisa insistir, não precisa elevar o tom. A psicologia do comportamento humano mostra que o cérebro reage com mais intensidade ao contraste. Quando alguém fala o tempo todo, nada se destaca. Mas quando alguém permanece em silêncio e decide falar em um ponto específico, aquilo ganha peso imediato. As pessoas param, prestam atenção e interpretam aquela fala como relevante. Não porque o conteúdo mudou, mas porque o momento foi escolhido com precisão. Dentro da mentalidade de Nicolau Maquiavel, agir no tempo certo sempre foi mais importante do que agir rápido. Maquiavel ensinava que decisões precipitadas revelam fraqueza estratégica, enquanto ações calculadas criam domínio. Falar cedo demais te coloca na defensiva. Falar tarde demais te tira da relevância. Mas falar no momento exato te coloca no controle. Percebe a diferença? Você não está mais tentando conduzir a conversa o tempo inteiro. Você está esperando o ponto onde sua fala realmente altera o rumo da situação. Isso exige leitura, exige controle emocional e exige disciplina para não cair na tentação de se explicar antes da hora. E quando você acerta esse momento, algo muda instantaneamente. Sua fala passa a interromper padrões, a direcionar decisões e a estabelecer limites sem esforço aparente. As pessoas começam a perceber que quando você fala, algo importante acontece. E isso, com o tempo, constrói autoridade de forma natural. Mas existe um fechamento que amarra tudo isso em um único ponto. No último capítulo, você vai entender por que o respeito verdadeiro não vem do que você faz para ser aceito, mas do que você deixa de fazer para manter o controle. O respeito nasce de quem não precisa se provar. Chega um momento em que você percebe que o problema nunca foi falta de esforço, foi excesso. Você falou demais, explicou demais, tentou demais e, sem perceber, entregou exatamente aquilo que deveria proteger: sua posição. O respeito não foi negado. Ele foi diluído ao longo do tempo por pequenas concessões que pareciam inofensivas. A psicologia do comportamento humano mostra que as pessoas ajustam o comportamento com base no que você permite. Quando você se expõe demais, reage demais e tenta se justificar o tempo todo, você ensina aos outros que podem acessar você sem resistência.
Mas quando você passa a controlar suas palavras, suas reações e principalmente seus silêncios, você redefine esse acesso. E quem tem acesso limitado passa a ser mais valorizado. Dentro da mentalidade de Nicolau Maquiavel, o verdadeiro poder nunca esteve em dominar os outros diretamente, mas em dominar a si mesmo e, a partir disso, influenciar o ambiente. Maquiavel ensinava que quem não precisa se provar já ocupa uma posição superior, porque não demonstra necessidade de validação. E a necessidade é sempre o ponto mais explorado em qualquer jogo de poder. Percebe o fechamento disso tudo? O silêncio não é apenas uma técnica, é uma decisão de não se entregar além do necessário. É entender que cada palavra tem custo, cada reação tem impacto e cada exposição abre ou fecha portas. Quando você internaliza isso, você deixa de buscar respeito e começa a se posicionar de forma que ele se torna inevitável. Você não precisa convencer ninguém do seu valor. Precisa apenas parar de distribuí-lo sem critério. Porque, no fim, quem controla o que mostra, controla como é visto. E quem controla como é visto, controla como é tratado.